Aqui na Grande São Paulo, eu vou chamar de Brasília o repórter André Anelli. Anelli, já está tudo certo para a votação na Câmara dos Deputados desse projeto e o que ele pode representar efetivamente para os povos indígenas? Meu amigo, muito bom dia para você, boa terça-feira. Oi, Darlison, muito bom dia para você, boa terça-feira para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto, né? A gente está aqui, então, na expectativa realmente de que haja, portanto, a votação desse marco temporal. Deve ser votado nessa terça-feira em regime de urgência, que foi aprovado na semana passada. Foram 324 votos a favor e 131 contrários pelo texto que vai ser submetido ao plenário. E lembrando ainda que somente poderão ser demarcados como reservas indígenas os territórios efetivamente ocupados por povos originários no dia 5 de outubro de 1988, data essa que foi então promulgada a Constituição. Terras reivindicadas, ocupadas ou em conflito, após essa data, ficam proibidas de serem entregues a populações indígenas. Embora a fixação do marco temporal seja considerado o ponto principal dessa matéria que tramita em conjunto com outras pelo menos 14 outros projetos que legislam sobre temas semelhantes, o relatório do deputado Arthur Maia, que é então o relator, incluiu a ampliação da exploração mineral das reservas, obriga ainda a participação de governadores e prefeitos na demarcação e concede aos proprietários das terras o direito ao contraditório, ou seja, questionar as ocupações, então, dos indígenas, além de outras regras atuais que permitem, então, a mudança se esse projeto de lei for aprovado na Câmara dos Deputados, conforme a votação prevista para hoje. A Defensoria Pública da União já apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma nota técnica recomendando a rejeição integral do projeto de lei do marco temporal. A Defensoria argumenta que o projeto representaria uma grave violação dos direitos humanos. E lembrando ainda que, além dessa análise na Câmara dos Deputados, no próximo dia 7, o Supremo Tribunal Federal também deve apreciar o tema. Os ministros vão decidir se a promulgação da Constituição deve servir como parâmetro ou não para definir a ocupação tradicional das terras. O relator do caso, que é o ministro Edson Fachin, já votou contra. Portanto, a gente fica na expectativa realmente, Darlison, da votação desse projeto de lei, essa votação prevista para hoje, após então a aprovação do regime de urgência lá na Câmara dos Deputados. O Anelli, esses protestos, manifestações que a gente tem visto acontecer em algumas regiões do Brasil hoje de manhã, pode de alguma maneira, né, influenciar no voto das bancadas, ou me parece que está muito bem definido e deve caminhar, apesar desses protestos que a gente está vendo agora, alguns deles inclusive violentos? Darlison, a votação, o horário de votação ainda é para mais tarde, então não é possível antecipar realmente se pode haver um acordo entre os líderes ali da Câmara dos Deputados no sentido de adiar essa votação. Mas o fato é que as principais bancadas da Câmara dos Deputados, a exemplo da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, são apoiadoras desse projeto de lei. Tanto é que, por conta da força não só da FPA, mas também de outras bancadas favoráveis a essa medida, houve na semana passada a aprovação do regime de urgência da tramitação, então, desse projeto de lei. Um projeto de lei que já está parado há vários anos, acabou ganhando força recentemente, isso porque, como eu disse agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal deve apreciar no dia 7, então, ou seja, na semana que vem, o julgamento da questão do marco temporal das terras indígenas, fazendo com que realmente, então, as terras indígenas só possam ser demarcadas, definidas como indígenas até o dia 5 de outubro de 1988. O que a Câmara dos Deputados quer é justamente se antecipar, então, a essa discussão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de criar uma legislação e aí, então, depois acabar de alguma forma dificultando o trabalho do STF. O STF, por outro lado, mantém a pauta desse julgamento esse previsto para o dia 7 de junho. Portanto, essas manifestações violentas que acontecem em grande
grande parte do Brasil, inclusive aqui perto de Brasília, não devem influenciar na votação na Câmara dos Deputados por conta do alto apoio que algumas bancadas têm a respeito desse projeto. Darlison. Perfeito. Olha, a cobertura completa, inclusive com a votação em tempo real, vocês acompanham no nosso portal de notícias, o sbtnews.com.br, inclusive com o André Anelli participando dessa cobertura especial.